Bom dia, igreja. Para nós é uma honra poder receber uma incumbência tão maravilhosa como essa, de poder falar do amor de Deus, né, a todos na manhã desse dia, né, depois de ali na classe, né, com a irmã Nancy, houve duas decisões ao lado do Senhor Jesus Cristo. Que Deus esteja assim abençoando a vida dessas senhoras, né, que o Senhor esteja cada dia dando a oportunidade a ela de estar se formando diante do grandioso Deus. Famílias edificadas por Deus, Ele é o provedor da família. Portanto, Deus é o provedor da família. Em toda a história da humanidade, Deus teve um plano para a humanidade. Deus teve um plano para as famílias, né? E isso continua nos dias atuais. Ele é o Deus provedor. Sempre quando o homem estava em apuro, né? Sempre Deus ia lá e resolvia de alguma forma a situação do homem. Nós podemos ver isso, né? O Jeová Jireh, o Deus da provisão. No caso ali, quando Deus pede a Abraão que leve seu filho para imolar, né? Eu acredito que Abraão foi até aquele lugar ali e não pensava de trazer o seu filho de volta. Mas Deus assim proveu o cordeiro para aquele holocausto. E Deus está sempre provendo algo, de alguma forma. Nós podemos ver isso em toda a história bíblica, né? Quando teve aquela grande enchente do dilúvio, Deus providenciou a arca, né, para dar assim um livramento ao homem. Portanto, Deus é um Deus das provisões, né? As provisões de Jesus nas famílias, né? Continua nos dias de hoje de uma forma grandiosa. Obrigado, Átila. Eu vou precisar mesmo, né? Deus continua provendo, né, no meio do seu povo, né? E nós podemos observar que para pertencer a essa grande família de Deus é muito pouco. É só você reconhecer o estado que você tem vivido e assim se arrepender, aceitar Jesus em seu coração, colocar Ele em seu coração, e assim você estará fazendo parte dessa grande família, a família de Deus, né? Nós costumamos dizer aqui a família IBAP, né? E nós teremos um prazer muito grande, né, em saber que você entendeu este culto, né, do princípio ao fim. Deus está falando, do princípio até o fim, Deus vai estar falando, e você, com certeza, entenda e aceite Jesus Cristo em seu coração, porque vale a pena, né? Vale a pena. Não vale a pena viver na incerteza, mas vale a pena viver com Jesus, né, sabendo que Ele sempre tem provisões grandiosas para as nossas vidas. Nós estaremos lendo alguns versículos da palavra do Senhor que se encontra lá em Lucas capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11. Eu queria pedir que os irmãos estivessem lendo juntamente comigo, né? Eu estarei lendo os primeiros versículos e sucessivamente os irmãos. Lucas capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 11. Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que aconteceram entre nós. Os irmãos. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado. Irmãos, é Lucas 1. Eu acho que houve uma confusão. Lucas capítulo 5. Lucas 5, versos de 1 a 11. Eu acho que a gente está lendo lá em Lucas capítulo 1. É Lucas capítulo 5, versos de 1 a 11.
Isso aí é lá em Lucas 1, que foi lido. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Entrando em um dos barcos, o que pertencia a Simão Pedro, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. Tendo acabado de falar, disse a Simão: Simão respondeu: Mestre, trabalhamos muito a noite inteira e não pegamos nada. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a se romper. Eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Jesus disse a Simão: Eles então arrastaram os seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Que Deus assim possa nos abençoar. Vamos orar mais uma vez. Nós te damos graças, ó Deus, pela leitura da sua palavra. Te pedimos, ó Deus, que tu estejas falando aos nossos corações. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Portanto, irmãos, esse fato aconteceu no mar da Galileia, também chamado de Lago de Genezaré ou Mar de Tiberíades. Portanto, é muito bonita essa história, pesca maravilhosa. Tudo aquilo que Deus faz na vida do homem é maravilhoso. Você está aqui na manhã desse dia é maravilhoso. Você venceu todas as dificuldades para estar aqui ouvindo a voz de Deus, né? Hoje nós não temos a presença de Jesus como pessoa, mas nós temos a sua palavra através da leitura da sua palavra, através da leitura da Bíblia, né? Nós conseguimos ouvir Jesus, né? E como é maravilhoso, né? O cenário ali era maravilhoso, né? Jesus estava caminhando ali sobre a praia, né? A multidão estava ali apertando, né? Porque aonde Jesus estava, né, ele atraía, né, as multidões. E é isso que precisa acontecer nos dias de hoje, aonde se lê a palavra de Deus, aonde é pregado a palavra de Deus, as pessoas precisam de ter esse zelo, esse cuidado, de estar atento a ouvir. Como a palavra de Deus tem sido pregada desse púlpito que está aqui, quantas mensagens tem trazida pelo servo do Senhor, pastor Denilson, outros pastores, esse que vos fala, né? Quantas, né? E para tanto nós precisamos de estarmos atentos à voz de Deus, à voz de Jesus nos dias atuais, né? E ali Jesus estava falando, de repente ele olhou assim, Jesus ele era muito observador, e nós precisamos de estarmos como Jesus também. O apóstolo Paulo disse certa feita que nós devemos ser imitadores de Cristo assim como ele era. Precisamos de sermos imitadores de Jesus, né? Da forma como ele, o apóstolo Paulo, era.
E o Jesus, ele era muito observador. Jesus estava olhando, né, que na verdade os pescadores estavam lavando ali, preparando as suas redes. Há uma música, não sei quem é que canta, né, o Átila, os meninos aí, eu acho que o irmão Dalton também deve saber. Quem mandou lavar a rede, né? Oi? Largar a rede. Quem mandou largar a rede, né? Portanto, há um momento na nossa vida que nós não podemos, de forma alguma, largar a rede, largar o nosso compromisso. Quantos aqui que tem o seu trabalho, tem o seu dia a dia, e você, de forma alguma, pode desanimar? Não, de forma alguma. E aqueles homens estavam desanimados, né? Aqueles homens não viam nenhuma condição, porque a pesca foi uma pesca terrível durante a noite. E Jesus entra naquela embarcação e pede a Pedro, né, ao Pedrão, né, para ele ir até um determinado ponto, né? E ali Jesus senta no barco e começa a falar para aquela multidão. Uma das coisas que eu quero dizer para você nessa manhã, que Jesus conhecia o coração de cada um que estava ali. Jesus conhecia. No meio de muitas multidões, houve cura. Há um fato interessante, quando uma mulher estava ali no meio da multidão e ela necessitava de cura, ela necessitava de uma provisão do Senhor Jesus Cristo, né? Ela sofria com um fluxo de sangue. Ela já tinha gastado todos os seus valores e não resolvia o seu problema. E nós vemos que houve a provisão de Jesus, ela tocou em Jesus. No meio de uma multidão, Jesus, Léo, te conhece. No meio da multidão, Mateus está sempre lá em São Paulo, né, Mateus? Jesus conhece o seu coração. Há outro Mateus aqui também, né? O filho do pastor. André, né? André, qual é o outro? Mateus também, né? Deus conhece o coração de cada um de nós, né? E Jesus fala, ó, eu senti que de mim são virtudes. Já pensou, Zé? No meio de tanta gente, aquela mulher toca em Jesus, e Jesus fala, os discípulos falam, poxa, mas mestre, tanta gente que tem aqui, e tu diz que saiu virtudes. As pessoas se apertam, né? E Jesus conhecia o coração daquela mulher. E no meio de todos que estão aqui nesta igreja, nessa manhã, todos vocês que estão aqui, os nossos visitantes, o Senhor Jesus conhece o seu coração. O Senhor Jesus conhece o seu problema. E Ele quer também prover algo da parte dEle para a sua vida. Basta você abrir o seu coração. Hoje, 2 pessoas abriram o seu coração lá na classe com a irmã Nancy, na instrumentalidade da irmã Nancy. E na manhã desse dia, o Senhor Jesus está querendo que mais pessoas possam estar abrindo seus corações para o Senhor Jesus, porque Ele te conhece. Ele te conhece quando você estava no ventre de sua mãe. E se você chegou à idade que você tem, com certeza Ele tem um plano em sua vida. Não largue a rede, não fique desanimado. Ele tem grandes coisas para fazer na sua vida, independente de idade, independente de posição social, independente de qualquer coisa. Ele chama todos. Todos que aceitaram o Senhor Jesus estão aqui nessa manhã. E você está dando crédito ao Senhor, você está aqui também. E Ele tem grandes coisas para fazer na sua vida. E depois que Jesus ensina aquela multidão, Ele vira para Pedro e fala, olha, agora tu faz o seguinte, você segue mar adentro. Queridos irmãos, é no mar mais profundo, é no momento mais difícil da nossa vida, é que Deus tem grandes coisas para fazer. Quem crê nisso, diga amém. É nos momentos mais difíceis que Deus quer nos tratar. Deus quer nos tratar nos momentos mais difíceis da nossa vida. Ele quer te tratar nos mares, nos maremotos mais difíceis da sua vida. E Jesus chama Pedro, fala, agora você segue agora mar adentro. Nós vamos dar uma volta, né, pastor? Vamos dar uma volta. E assim Pedro faz.
E Jesus convida Pedro: Pedro, lance a rede ao mar. Irmãos, o cenário era o pior que se tinha naquele momento. Pescaram a noite toda, trabalharam a noite toda, não tiveram nenhum êxito. Quando nós colocamos a nossa vida nas mãos de Deus, passa-se a ter êxito em tudo que nós vamos fazer. Digo isso por experiência própria. Quando nós colocamos a nossa vida nas mãos do Senhor, grandes coisas começam a acontecer. Aquilo que aparentemente é difícil, é impossível, Deus começa a trabalhar em nossas vidas. E nós vemos então que Pedro era um homem experiente, né? Um pescador de muito tempo. Um pescador, não era um pescador novo, era um pescador cascudo, conforme a gente usa falar, né, Ramona? Ele era um pescador cascudo. E, no entanto, ele vira para Jesus e fala: mas, Senhor, nós pescamos a noite inteira, nós trabalhamos a noite inteira. Eu gostaria que você estivesse visualizando com os olhos da fé essa cena que aconteceu ali no mar de Tiberíades. Nós trabalhamos a noite inteira, mas nesse mais aí nós extraímos uma história de vida maravilhosa com um homem que ainda não tinha um grande conhecimento das coisas de Deus. Mas, mediante a sua palavra, lançarei a rede ao mar. Um homem com toda a experiência, um homem com toda a sabedoria naquilo que fazia. Mas ele pega toda a sua sabedoria e coloca para trás, e coloca da seguinte forma: mediante a tua palavra, Senhor, mestre, eu lançarei a rede ao mar. E na manhã desse dia nós estamos te convidando para você aceitar aquilo que Jesus está falando ao seu coração. Jesus está te fazendo um convite que não é a primeira vez. E você precisa de abrir mão dos seus conhecimentos. Você precisa de abrir mão daquilo que você acha que é um grande profissional, para que você possa ouvir e fazer a vontade de Jesus. Mediante a sua palavra, lançarei a rede ao mar. Irmãos, de uma pessoa tão bruta como Pedro, nós podemos assim dizer, são palavras maravilhosas, palavras que hoje nos traz uma alegria muito grande em nossos corações. Mediante, Senhor, a tua palavra, eu vou fazer aquilo que tu queres. Na verdade, eu não vejo nenhuma condição da minha parte, mas é o Senhor que manda, é o Senhor que sabe, eu não sei de nada. E ali, Pedro lança a rede ao mar. E foi aquela pesca maravilhosa, a pesca com a presença de Jesus. E quando ele lançou a rede ao mar, a rede ficou pesada, o barco começou a querer afundar. Pedro precisou de chamar os seus amigos de outra embarcação para ajudar. E é isso, quando nós colocamos a nossa vida nas mãos de Jesus, as bênçãos são grandiosas. Eu não vou falar para você que você será uma pessoa totalmente sem problema, não. Mas você, com Jesus ao seu lado, haverá uma suavidade muito grande diante dos seus problemas. Porque Jesus estará dando a você, né, todo o suporte necessário, toda a provisão que você precisa para continuar, todas as provisões que você precisa. E ali aqueles homens começaram a puxar aquelas redes, né, e o barco quase indo a pique, né, e Pedro ficou tão impressionado com aquilo, ficou tão assim, eu acredito que ele saiu dele mesmo. Uma alegria que extravasava o seu coração, e ele agora confessa seu pecado ao Senhor Jesus e diz: Senhor, se afasta de mim porque eu sou pecador, tu és santo. Quando nós cremos no Senhor Jesus, quando nós passamos a crer em Jesus, tudo aquilo que temos de erro, de pecado, Ele transforma as nossas vidas.
Você, na verdade, que está aqui na manhã desse dia nos visitando, você não tem força nenhuma para deixar vício, para deixar as más palavras, as más conversações, mas através da presença de Jesus, é Ele que vai te dar força. É Ele que nos dá força. É Ele que dá força para a igreja. De nós mesmos nós somos fracos. Nós não temos condições nenhuma. Mas é mediante o poder de Jesus. E nós vemos ali que houve uma confissão de pecado. Nos dias de hoje precisa de haver também confissão de pecado. Eu não vou dizer para você confessar ao pastor, não. A esse que vos fala, ao pastor da nossa igreja, pastor Denilson, não. É você confessar a Jesus. É entrar no seu quarto, lá na sua casa, entrar no seu quarto, se colocar de joelho em atitude e buscar nele tudo aquilo que você precisa para conseguir ser um vencedor. Porque é Ele que vai te reerguer. É Ele que vai fazer com que você possa ter bom ânimo. E nós vemos que todas as vezes que Jesus chegava diante das pessoas, Ele dizia essa frase: tem de bom ânimo. Às vezes o nosso ânimo, não é, irmão Bento? Vai embora. A gente fica desmotivado. Mas é Jesus que nos dá condições para que o nosso ânimo possa ser revigorado. É Ele que nos dá força para continuar. E nós vemos ali então que aqueles homens agora estão voltando agora para a terra e Jesus vira para Pedro depois daquela confissão maravilhosa: eu sou homem pecador, eu não posso estar perto do meu grande mestre. E Jesus fala: de agora em diante, Pedro, vocês estavam ali presentes, Pedro, Tiago e João, os filhos de Zebedeu. E Jesus fala: de agora em diante vocês não serão simplesmente mais pescadores de peixe, mas serão pescadores de homens. E na manhã desse dia nós estamos convidando a você que entrou nesta igreja para ser também pescador de homens. Nós estamos te convidando para você ser também discípulo de Jesus. Seguir os passos de Jesus. Olha, não é fácil não. Seguir os passos de Jesus é renunciar muitas das vezes o nosso eu. É renunciar a nossa vida para que Ele possa trabalhar na nossa vida, para que possamos fazer assim a sua vontade. E agora Jesus, deixa bem claro para Pedro, Tiago e João: de agora em diante, vocês serão pescadores de homens. E nós vemos que quando eles chegam na praia, eles deixam aqueles barcos na terra e seguem juntamente com Jesus. Na manhã desse dia eu quero convidar você a seguir a Jesus. Problemas virão, mas as provisões de Jesus são grandes para a sua vida. Dificuldades virão, mas com Jesus você será mais forte. Porque é Ele que estará te dando condições para você sobrepor todas as dificuldades. As provisões de Jesus nas famílias. Eu creio que quantas provisões Jesus tem te dado no decorrer desta vida. Você que está nos visitando, quantas provisões, quantos livramentos Jesus tem te dado. Você chegou na idade que você chegou, não é acaso, não é por acaso. É porque Jesus tem um plano na sua vida. Ele quer que você seja também um dos discípulos dele. Aqui na manhã desse dia, quem deseja ser um discípulo de Jesus, levanta a mão. Quem deseja ser um discípulo de Jesus? A igreja é discípula de Jesus. A igreja tem anunciado. A igreja tem testemunhado Jesus. Vou pedir que a igreja agora levanta a mão, né? A igreja do Senhor Jesus, levanta a mão. Os discípulos de Jesus. Os discípulos de Jesus são esses que estão aí. Ó. E o desejo do nosso coração é você que entrou aqui pela primeira vez, ou segunda vez, ou terceira vez, a que você venha ser também um discípulo de Jesus. Porque grandes coisas Ele quer fazer em sua vida.
É momento de você estar buscando estar preparado diante de Deus. E somente em Jesus você estará preparado. É Ele que nos dá as provisões necessárias. Em toda a história da humanidade, Deus sempre deu provisões grandiosas para o homem. Certa vez tinha um exército muito grande de Faraó atrás do povo de Deus e Moisés estava na liderança. E Moisés se viu numa situação difícil, na frente tinha o mar, atrás os soldados de Faraó. E Deus fala para Moisés: por que você parou? Mande o povo de Israel que ele marche. Ele marche, dê continuidade. Não largue a rede. Não abra mão daquilo que vocês têm visto. Eu, Deus, naquilo que eu tenho feito na vida de vocês. As provisões de Deus, os livramentos de Deus na sua vida. Que Deus possa nos abençoar. Que Ele possa estar a cada dia abrindo os nossos corações para essas verdades eternas. Estas verdades que não têm fim. Essas verdades que levam o homem às mansões celestiais. Que Deus assim nos abençoe. Que Ele possa estar acrescentando em seus corações aquilo que esse humilde servo não teve condições de fazer na manhã desse dia. O seu João está me avisando ali, o irmão João está me avisando ali, ó. Ele virou um grande amigo meu. Eu falei com ele que assim que eu terminar o resfriado, eu vou lá visitar ele. Né, seu João? Irmão João Avelino, né? Ele tem estado conosco e aceitou Jesus em seu coração, né, irmão João? Eu vou pedir àquelas senhoras que entregaram a sua vida ao Senhor Jesus, seu João também, que vem aqui à frente, nós estaremos orando. Aquela senhora lá atrás que veio com o Léo, a visitante do Léo, vem aqui na frente também. Nós vamos estar orando por vocês e por todos vocês que estão aqui na manhã desse dia. Eu tenho certeza que Deus falou com vocês também. Nós te damos graças, ó Deus, por essas pessoas que estão aqui, Senhor, na frente, colocando as suas vidas, ó Deus, no seu altar. Sabemos, ó Deus, que as dificuldades da vida é muito grande, mas Tu, ó Deus, és grandioso para fazer infinitamente mais do que aquilo que te pedimos. Por isso, muito obrigado, ó Deus, pela vida dessas irmãs, pela vida do irmão João, ó Deus, que já aceitou Jesus em seu coração, ó Deus. Tu sabe, ó Deus, das dificuldades do irmão João, Senhor. Ele não fala, mas ele ouve, que é uma maravilha. Está sempre atento, Senhor, à sua palavra. Por isso nós louvamos a Ti pela vida dele. Te agradecemos pela vida de todos aqueles que estiveram aqui na manhã desse dia. Que eles possam entender a sua palavra, ó Deus, e possa colocar a sua vida, Senhor, diante de Ti. Muito obrigado, Deus, por tudo que Tu tens feito. Muito obrigado, Deus, pela existência dessa sua agência aqui nesse lugar. Muito obrigado pela vida do nosso pastor, ó Deus. Que Tu, Senhor, continue abençoando o seu servo, dando saúde a ele, juntamente com ele todos os seus familiares. Muito obrigado, ó Deus, por tudo que Tu tens feito. Muito obrigado pela vida do Bento, pela vida da Marisa, Robson, ó Deus, Patrícia, pela alegria, ó Deus, que eles têm de fazer esse trabalho. Que Tu, Senhor, esteja suprindo todas as suas necessidades em glória, ó Deus. Agora, ó Deus, fica conosco. É o que te pedimos, no nome de Jesus, em quem oramos. Amém.